Então, bom dia, né? Estamos Bom dia, você que não tinha me escutado. Estamos a 8 dias do término do trimestre, né? O trimestre vai encerrar dia 15. Por isso eu marquei essa reunião hoje com vocês para a gente dar uma olhadinha como que está o fechamento das notas aí no colégio, na escola Bom Jesus do Monte. Bom, então, dia 15 é o último dia do trimestre, dia 16 temos estudo e planejamento, né? Eu estava observando o RCO aí do colégio, da escola, desculpe, mas eu não olhei de todos os professores. Eu abri assim aleatório. Então, abri aqui, ó. Deixa eu ver aqui que toda vez que eu mudo de consulta, avaliação. Eu peguei aqui a disciplina de arte do sexto A, né? Abri ali a primeira turma que apareceu. Então, tá aqui os registros do professor, da professora, não sei se é professor ou professora de arte, no primeiro TRI. Então, diretora e pedagoga, vocês estão vendo aí, desde o dia 5 de fevereiro, os registros dela, desse professor, dessa professora, do conteúdo. Olhando aqui atentamente, a gente vê que no dia 16 de abril tem uma avaliação. Dia 16 de abril, ela registrou uma aula como avaliação. E só. Depois, todos os registros está como conteúdo. Tipo de aula, conteúdo. Aí eu vou lá para avaliação desse componente de arte no primeiro trimestre. Professora Joanise. Aí eu vejo lá que ela fez uma AV1 dia 26, uma recuperação dia 5 de março, outra dia 10, outra recuperação dia 19, então já está praticamente fechado as notas dessa professora. Mas lá no conteúdo, ela não lançou tipo de aula avaliação. E as notas aqui, quando a gente abre, também não estão lançadas ainda, né? Então, isso aqui é um ponto de atenção, porque estamos, como eu falei, a 8 dias do trimestre. Essa AV3, essa recuperação, provavelmente ela já realizou. Essa outra recuperação aqui e está em branco. Então, isso é um ponto de atenção, pedagoga. Por quê? Né? Porque será que ele vai conseguir, essa professora vai a tempo? Você vai fechar você vai dar o visto do 100% que dia? Que vocês combinaram aí? O dia 14. Na quinta-feira, né? E será que essa professora vai dar conta de fazer todos os lançamentos até dia 14? E assim, a partir do momento que o professor faz a avaliação, ele já deve lançar, né? O registro da frequência é diário, faz a chamada, entrou para dar aula, já faz a chamada e já lança o conteúdo. Então, o que me deixou, né, apreensiva é que essa professora não tem o hábito de marcar lá no conteúdo que ela fez a avaliação, né? Então, isso é um fator aí para você observar e orientar essa professora, que é obrigatório. Se eu marquei lá que no dia 5 de fevereiro, 5 de março, eu fiz uma avaliação, eu tenho que ir no campo ali dar aula, o tipo de aula, avaliação. Não pode estar diferente, porque daí não está batendo. Ela marcou que ela deu um conteúdo, mas no final das contas ela fez uma prova. Então, o que indica para a gente, olhando de fora? Que essa professora deixou para registrar depois, né? Não registrou no momento, registrou depois e esqueceu. Esqueceu que naquela aula ela tinha feito uma prova, né? Então, vamos abrir uma outra conteúdo. Não sei, ele tá bugando aqui meu SO, deixa eu entrar de novo. Consulta, conteúdo, Palmeira, Bom Jesus, turma, vamos ver geografia. Olha, misericórdia. Justamente do nosso professor novo da rede. Vamos ver. Mas, ó, não tá? Conteúdo, aula extra, avaliação.
Dia 10 de abril ele fez uma avaliação trimestral, tá bom. Vamos ver a próxima. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tá. Agora vamos ver como que tá lá o... Opa, avaliação. Avaliação. Eita, RCOzinho. Aqui, abriu. Posso fazer um comentário com você? Claro, pode falar. Então, eu, Natália, sou professora, e eu também não lancei todas, porque assim, Natália, eu tenho redação, e a redação eu lanço lá, eu escolho um dia para colocar como avaliativa, porque a redação, na verdade, ela é uma... o aluno tem um tempo, né? Um tempo X lá para fazer a redação, e às vezes a gente quer reabrir e tal e tal. Aí eu escolho um dia lá e coloco como se fosse o dia da avaliação, a redação. Uhum. Tá. Os professores também não conseguem ali corrigir no mesmo dia e já lançar. Não precisa ser no mesmo dia. É o que eu estou dizendo assim, que é o tipo da aula. O dia que a gente lançou como data de avaliação, no conteúdo tem que estar avaliação. É isso, né, prof? Isso, o tipo Mas de aula. quando a gente vai fazer o visto no RCO ali, Uhum. ele indica para mim se tem avaliação faltando ou não. Aí eu sempre solicito para os professores que eles abram aquele campo na determinada data onde eles fizeram a avaliação, sabe? Sim, entendi. Porém, o professor não está registrando no conteúdo, porque eu me programei. O conteúdo tem que estar batendo. Avaliação, a data da avaliação, no dia lá, no conteúdo, tem que estar o tipo de aula, tem que estar avaliação e não conteúdo. Ó, eu sou professora de história. Aí eu recebi... conteúdo, tem que excluir o conteúdo e por avaliação, né, prof? É isso? Isso, ó, eu recebi o calendário aqui, vocês receberam, os professores, acredito que receberam o calendário do ano. Aqui você tem ali quantos dias letivos eu tenho em cada mês. O trimestre começou dia 5 de fevereiro, vai encerrar dia 15 de maio. Então, eu sou professora de história. Eu vou me programar dentro dessas datas, né, no primeiro trimestre. Então, eu quero fazer duas avaliações valendo 3 e uma recuperação, então eu já tenho que pegar um calendário, né? Um calendário e me programar. Que dia que eu vou fazer? E aí, quando eu for registrar minha aula, eu entendo, pedagoga, que você fala, não tem como eu fazer a prova hoje e já lançar a nota hoje. Não é isso que eu quis dizer. Mas ele não pode deixar para lançar dia 14 de maio, no último dia do trimestre, né? E assim, se eu marquei que hoje, que dia é hoje? 10. Hoje é 10? Hoje é 5. Hoje é 5. Estou olhando o calendário de março. Se hoje é dia 5 de maio, eu marquei uma prova de histórico sexto A. Quando você, pedagoga, for abrir o meu campo avaliação, tem que estar lá numa prova dia 5 de março, de maio. E no campo conteúdo, eu não posso colocar lá que eu trabalhei sobre Egito. Eu não trabalhei sobre Egito, eu fiz uma prova com os alunos, entendeu? Então, é o tipo de aula, avaliação. Tem que coincidir a data lá no campo avaliação. O RCO é um documento. Mas, por exemplo, se a gente faz lá com o aluno, faz uma atividade, não é uma avaliação, é só uma atividade avaliativa. Ele faz parte do conteúdo também, ao mesmo tempo eu vou estar avaliando ele. Aí entra com eu coloco o conteúdo e só específico, coloco uma especificação lá, que põe o conteúdo avaliativo ou não? Mas você vai somar, por exemplo, eu vou dar 3 aulas, uma atividade avaliativa valendo um pontinho, e daí eu vou lançar 30 pontos depois, por exemplo. Sim. Eu não vou fazer um lá no campo avaliação. Daí eu escolho, então. Hoje eu vou fazer uma atividade de 1 ponto, vou colocar lá escrevendo assim, ó, atividade avaliativa do conteúdo X. Amanhã eu vou fazer outra, depois da manhã outra. Depois da manhã, quando eu for lançar os 30 pontos, daí eu coloco lá. A data que eu lançar os 30 pontos, lá no conteúdo tem que estar como avaliação. Ah, tá. Entendi. Tem que sempre coincidir, porque assim, pedagoga, o RCO, ele é o documento do professor. Quando alguém abre o RCO, seja uma pedagoga, seja o Ministério Público, seja a chefe do núcleo, não importa, lá na Secretaria de Educação, se alguém resolver que quer visualizar o RCO da Escola Bom Jesus do Monte, ele tem que estar redondinho, porque é um documento, ele depõe a favor do professor, ou contra, né? Então, um RCO redondinho, fechadinho, ele está dizendo que esse professor
tá fazendo seu trabalho bem feito, né? Aí quando tá tudo bagunçado, quando você abre lá o campo avaliação, faltando 8 dias para fechar o trimestre, e no campo avaliação tá tudo em branco, ou tem 2 notas lançadas, lá 2 avaliações só lançadas, isso indica o quê? Que esse professor não é muito organizado, né? Você não concorda comigo? Que você vai abrir o RCO, faltando 1 semana para fechar o trimestre, e você vê lá que o professor lançou 2 avaliações, você como pedagoga acho que fica desesperada, né? Você pensa, meu Deus do céu. Então, ó, agora eu abri aqui do professor de geografia, o Luiz Guilherme, que você falou que é novo, né? E de novo. Ó, o Luiz Guilherme fez uma prova lá dia 13, no sexto A, uma recuperação dia 17, tá ok. Depois uma AV2 dia 24, uma recuperação dia 27, redondinho. Ele já fechou quantos pontos aqui? 2, 3, 6. Ele já fechou 10 pontos, só tá faltando ele lançar uma recuperação de 4. Ainda até sexta-feira ele tem que pôr uma recuperação dessa AV4 e AV5 aqui que ele fez. Então ele já avaliou 100 pontos dos alunos, né? A nota tá ok, tudo lançadinho aqui. Mas quando eu vou olhar o conteúdo desse professor, tá faltando aqui, ó, o tipo de aula, tipo de aula. Tipo de aula ele só colocou como conteúdo. Não tem, ó, só tem uma data que ele marcou como avaliação, que foi do dia 10. E você veja o quanto de avaliação que ele fez ali, né? Fez várias. Ah, agora não vai abrir de novo. Ah, vai. Ó, ele fez várias avaliações. E lá no campo do conteúdo tem que estar contemplado. É isso que eu queria que você visualizasse. Aqui eu abri, né, abri aleatório. Então, coincidiu do professor Luiz Guilherme ser professor novo, né? Então, você senta com ele e explica isso para ele. Pedagoga, assim como o RCO é o documento do professor, né? Tudo que você for fazer, que você for orientar os professores, você faz um protocolo e pede para eles assinarem. Eu estou te orientando, professor, que você deve registrar a avaliação e no campo conteúdo, tipo de aula tem que ser avaliação, tem que bater. Faz isso por escrito e faz eles assinarem. Por quê? A Ivonete já está há mais tempo, sabe, né? Que você fala, daí no dia do conselho de classe ou no dia do estudo do planejamento, o professor fala assim, mas você não me falou nada disso. Ah, eu não sabia? Não acontece? Então, Acontece bastante. Não só eu como pedagoga, mas como professora também. Eu trabalho na rede municipal, então a gente tem contato com professores que não leem, não escutam, você fala, ele não está prestando atenção no que você está falando, está fazendo outra coisa. E E assim, aí é do fica ser com o humano. É óbvio que se vierem cobrar alguma coisa de mim, eu vou tentar achar um culpado. Não, mas eu não sou a culpada, eu não sabia. Eu não fiquei sabendo. Então, para assim, para tua vida, sempre peça um protocolo para o professor assinar que está ciente. Porque assim, é uma coisa boba, aqui não está batendo as datas. Mas e se for algo mais sério, uma questão de reprovação de estudante, né? Você tem o teu respaldo. Não, foi orientado. Por exemplo, aluno da sala de recurso. Aluno da sala de recurso não pode ficar com média abaixo de 6, porque ele tem um laudo, ele tem um respaldo. E quantas vezes a gente observa professor que dá 0 para o aluno da sala de recurso, né? Mesmo sendo orientado. Aí chega lá no último trimestre, lá no conselho de classe final, o aluno está reprovando. Daí vocês têm que rever tudo, revisar tudo. E o professor diz, mas eu nem sabia que esse aluno era da sala de recurso. Como que não sabia, né? Se você orientou. Então, sempre peça para eles tomarem ciência e assinarem protocolo de ciência. Porque é assim, respaldo do que você está fazendo. Assim como o RCO é respaldo do professor. Tem um aluno que não entrega trabalho, que não faz tarefa, que não participa das aulas, mas ele é assíduo, ele não tem falta. O que vai acontecer por experiência, Ivonete? Esse aluno tá lá todos os dias, mas ele não tem. O que vai acontecer lá no conselho de classe final? O que o professor fez que ele não tem nada? Ele vai ter que ser aprovado se ele tem frequência. Mas se
o professor tiver respaldado no RCO, no campo observação, não eu sempre fez, falo. não entregou, se recusou, entregou a prova em branco, não sei lá o que, não rasgou a prova, registre, se respalde, porque aí não vai ter Ministério Público que faça aprovar um aluno desse. Eu sempre falo, oriento os professores que façam isso, Sim. porque é uma forma de se proteger futuramente de alguma Respaldar. coisa que pode acontecer. Uhum. Porque eu já tive, né, caso de aluno que não fazia nada e ele foi aprovado e eu tive que aprovar Claro, porque tinha porque ele frequência. fez recuperação e foi bem na recuperação e aí eu tive que passar Sim. ele com média 6 e fazer o quê, né? E ele ia. Então, Por quê? Porque o aluno é frequente. Se o aluno está na escola, ele supõe-se que ele está tendo aprendizado, supõe-se que ele está participando de tudo. Aí, se o professor não tem nada registrado, né, fica que o aluno, o errado vai ser o professor, né? Então, assim, o documento do RCO, ele não é simplesmente para escrever qualquer coisa ali, ele é um registro. O professor, quando ele entender que isso é a vida de trabalho dele, ele vai tomar mais cuidado com o RCO, né? Porque, gente, é absurdo. Há 8 dias do fechamento do trimestre, ainda ter nota em branco, ainda não ter avaliação lançada, né? A não ser que o professor vai fazer a recuperação essa semana, vai fazer hoje, amanhã, quarta, aí até sexta ele vai lançar. Aliás, até quinta, né? Porque você estabeleceu o prazo até dia 14, né? Então, por isso que eu falo, o professor tem que ter o seu calendário, o seu cronograma, e se organizar, né? Tem feriado, dia de chuva, semana passada choveu, né? Não sei aí se caiu a frequência por conta da chuva semana passada. um pouquinho. Então, aí o professor tem que ter também esse jogo de cintura. Eu não posso deixar para a última semana para avaliar, porque vai que chove. Daí sempre tem que ter uns diazinhos de reserva, né? Então, deixar para fechar hoje, essa semana, é um tiro no pé, né? Deixar para fechar semana que vem, então, daí. Tanto é que a gente eu dei esse prazo aí até o dia 14, porque 15 encerra, né? Sim. Para que eles conseguissem se organizar esta semana. E é o mínimo, E né? aqueles professores que têm mais aulas, né? Português e matemática, ainda conseguem se organizar melhor. Agora, os outros componentes é mais complicado, porque às vezes é 2 aulas. Por Eles... isso que o professor tem que sentar no dia do estudo e planejamento, tem um momento que é o planejar, né? Pegar o calendário, ver quantos dias, né? A minha aula é só na terça e na sexta. Aí tem feriado na sexta, então já tem que me programar, né? Quantas avaliações eu pretendo fazer, tudo isso, o professor não pode chegar hoje na sala, hoje eu resolvi que vou fazer uma avaliação, né? Não passei a prova para a pedagoga vistar, não dei com antecedência para tirar as cópias, da minha cabeça surgiu. Isso não pode acontecer, e a gente sabe. Eu dei para eles um calendário, né, com mais ou menos datas pré-estabelecidas já, para eles poderem se programar com essas avaliações. Uhum. Agora no começo do segundo trimestre a gente já vai ter prova Paraná, né? Então, isso também já tem que estar no cronograma do professor. Tal dia os alunos vão realizar a prova Paraná. Eu vou usar essa prova como nota na minha disciplina, né? Então, tudo isso já tem que estar ciente. Assim como o dia do plano de abandono, né, da escola. O professor marca a avaliação no dia do plano de abandono. Daí tem que fazer a simulação, já não vai poder realizar a prova. Então, tudo isso tem que estar no radar, é o nosso trabalho, né? E eu fiz uma reunião agora, anteriormente, com outra escola, eu falei isso para a pedagoga, eu falei assim, o professor que faz tudo direitinho, ele não precisa se preocupar se alguém da secretaria vai abrir o RCO dele, porque vai estar fechadinho. Agora, aquele professor que deixa para registrar na última hora, ele está dando a entender que ele é uma pessoa desorganizada, né? E eu tô aqui hoje trabalhando no núcleo, mas eu sou professora, né? Eu sou professora de história. E eu nunca fui de deixar as coisas bagunçadas. O meu RCO era impecável. Por quê? Porque eu não gosto que venha me cobrar. Sabe? Eu não gosto que venha falar do meu trabalho. Então eu deixava tudo redondinho para ninguém vir dizer que tá errado, né? Eu não gosto de que ninguém critique minhas coisas, né? Então, se eu não sei, eu vou perguntar. Como é que faz? A partir do momento que eu sei, eu quero deixar redondinho, até porque antigamente o RCO travava, né? Agora eu não sei como é que tá, mas na época de fechamento do trimestre, você ia lançar as coisas, o RCO não abria, e daí me dava... Às vezes ele dá umas travadinhas, Sim, assim. daí você não lança a aula, ou você está terminando de lançar a avaliação, ele
do nada expira Por quê? rápido. Porque são muitos professores É lançando muito ao mesmo acesso tempo. no mesmo tempo, e aí ele acaba caindo. E agora até a gente está com o ponto online, então eu falei para os professores, não deixem de lançar as aulas, quando vocês entram na sala, Isso. pega e já lança, porque agora o registro de vocês é o que vai contar como que vocês estão dando aula. Se vocês esquecerem aquela aula, vocês não vão receber. Isso, é. A gente tem que assustar também. Veja, aqui eu abri a recomposição de matemática do 6º ano. Não estou vendo nenhuma avaliação. Só tem, ó, conteúdo. Vamos abrir lá a avaliação de recomposição. Também está faltando a professora lançar só uma recuperação. Ela já fechou as notas, só está faltando lançar uma recuperação. Olha aqui, pedagoga, como que tá o RCO da professora, faltando 8 dias para acabar o trimestre. Então, isso aqui preocupa. Ah, o aluno tá com 9,9, tá com nota boa, tá, mas e aqui esses campos em branco? Isso não pode. Por zero, né? É o zero. Por zero, a gente já orienta isso. Né? E ainda tá faltando lançar mais uma recuperação, né? Tudo bem, ela tem prazo ainda, mas ela já podia ter em 1 hora atividade fechado esses campos aqui, né? E veja, vamos voltar ali, avaliação. Então, assim, nós também estamos com um problema agora nesse negócio da RCO e do ponto online. Eu tenho que ver com a Ingrid, que também é novo para vocês, também é novo, né? Porque a gente tem professor, devido ser campo, ser distante, enfim, toda essa história que você já conhece, né? Uhum. A gente tem professor que dá aula aqui, mas com atividade em outra escola. A professora da recomposição é uma delas. Ela dá aula aqui, mas ela acaba cumprindo a atividade em outra escola. Aham. No Henrique, daí a gente acaba, sabe, nosso assessoramento acaba ficando minguado, né? A gente consegue pegar eles ali de pouquinho na hora do recreio. Que agora Mas aí também são não- 10 minutos. Eu já não sei e daí, como é que como vai- que eu vou eu já- falar em 10 minutos? Eu já não sei pra como é que ele? vai ficar agora. Hoje eu comentei nas salas dos professores essa questão aí, né? Porque Então. por ser campo, por ser Uhum. distante, e aí daí já está faltando professor, já não, matemática já foi para as correlatas, né? Não tem, Não né? tinha. Essa professora nossa. O que a gente vai fazer? O que já a não gente é vai nem de fazer? matemática O que a gente mesmo. vai fazer com esses professores agora, com essas horas de atividade do ponto online? Eu já não sei mais, então, sabe? Tô meio que desesperada. Aí que tal, veja, a pedagoga acabou de falar que ela não consegue assessorar o professor porque ele não está aí na hora de atividade. Ele está em trânsito, indo para outra escola, cumpre lá na outra escola. Mas daí você abre o RCO do professor, tá desse jeito. Então, o professor também precisa se ajudar, né? Não pode cumprir a atividade aí, a hora de atividade aí, mas daí deixa o RCO uma bagunça. Então, vamos se ajudar, né? Então, eu não consigo estar aqui porque eu preciso estar em deslocamento, mas então eu vou fazer o meu bem feito, no mínimo, né? É uma questão de um ajudar o outro aí, né? Eu vejo assim. Porque agora a gente abriu ali o RCO da Elisa, tá tudo em branco. E, ó, outra, mesma situação, pedagoga, ó. AV1, dia de 13 de fevereiro, tá tudo lançado, mas lá no campo conteúdo, o tipo de aula não está como avaliação. E assim, sabe, Linéia, a questão é que o único professor que é novo da rede é o professor Luiz. O restante são todos professores que já dão aula há anos. Sabe, não é uma coisa assim que a gente tem que ficar relembrando, falando, porque eles sabem. Eu sou professora, eu sei que eu tenho que marcar, porque a minha pedagoga também vai olhar. Então, assim, não é uma coisa assim que eles estão vendo agora. O RCO não é uma coisa nova. Eles sabem. Sabe, é chato a gente, como pedagoga, como gestora, ter que fazer, mas a gente precisa, às vezes, ter as conversas difíceis, sabe? Então, o professor já está trabalhando na rede, ele já sabe o sistema do RCO, como que funciona, e todo ano ele faz esse tipo de erro, que, na verdade, não faz para eu lançar conteúdo, né? Mas está errado.
né? E como eu falei, se alguém lá da sede resolver abrir esse conteúdo, abrir esse RCO, vai ver que tá errado, e aí vai em cima de quem? Da Tatiane, que não tá assessorando esse professor. Então, às vezes, precisa ter as conversas difíceis, chamar esse professor e fazer uma ata, registrar, ó, você foi orientado no dia 5 de maio a fazer o mesmo registro que você faz no conteúdo, tem que estar batendo com a avaliação, tal, e assine aqui. Porque se não for orientado, se não for registrado, você está sendo conivente, né? Você está vendo que está errado e não está fazendo nada. Aí, que nem ela falou, o professor já está há anos trabalhando. Então, daí manda para cá, manda para o núcleo. Faz 3 orientações, segue aquele fluxo, 3 orientações, o professor não mudou a prática, continua fazendo errado, manda ele para ter uma conversa com as pedagogas aqui no setor da educação básica, da equipe de ensino. Daí a gente vai sentar com o professor e vai mostrar, ó, professor, né? Você já foi orientado 1, 2, 3 vezes e continua. Eu acho que o fato dele ter que vir aqui para Ponta Grossa para a gente visitar o RCO dele, eu acho que já vai, né, pesar um pouquinho nessa prática. Sabe por quê? Não é que o professor não saiba fazer, é que é mais fácil. Eu faço ali no celular, bem rapidinho, marco ali qualquer coisa. Mas aí que tá. Mas eu acho, sabe o que eu tô na educação faz 7 anos. Eu trabalhava só pelo município e daí comecei a trabalhar em 2024 pelo estado. Eu sempre fiz meu RCO pelo aplicativo do celular. E sempre lancei as notas pelo celular. Então, assim, não os Desculpa. professores não é desculpa, porque eu não tenho computador, eu uso o celular, eu faço meu planejamento pelo celular, eu faço tudo pelo celular porque eu não tenho computador. Então, aí que eu falo, o professor que ele é responsável, ele vai fazer o seu RCO impecável para ninguém vir falar que tá errado, porque eu sei do meu compromisso. Eu sou professora há, sei lá, 20 anos. Eu sei como que faz. Não precisa todo ano a pedagoga vir me orientar. Eu já sei. Se tiver uma grande mudança, daí eu vou, né, para o pedagoga senta comigo e me explica. Mas se todo ano eu tenho que fazer da mesma forma, eu tô fazendo errado por quê? Porque é mais cômodo. Só que por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque não está fidedigno. Como que ali no dia 6 de fevereiro, lá no dia 27 de fevereiro, eu estou dizendo que eu dei o conteúdo do planejamento 1004, dizendo que eu trabalhei isso com os alunos. Só que daí no campo da avaliação, eu dei uma avaliação escrita. Então, o que eu fiz? Ou eu dei a avaliação, ou eu trabalhei. Então, sim. Fica fidedigno o trabalho do professor, não fica espelhado que está sendo realizado. E aí, quando a gente vai ver as notas dos alunos, tá lá nota baixa, né? Então, vamos ver o que o professor deu nessa aula, nesse dia. Daí você não sabe se ele deu avaliação, se ele deu conteúdo. Por isso, o assessoramento pedagógico, né? Você sempre está atento a esses registros, sempre está atento ao aprendizado, que assim, se um aluno está com nota baixa em todas as disciplinas, subentende-se que o problema é o aluno. Agora, se a gente pega o RCO de um professor e na linha horizontal, todos os alunos estão, né, com nota, aliás, na vertical, de cima a baixo, todos os alunos estão com problema, aí a gente vai ter que sentar com o professor. Que tipo de avaliação de instrumento que ele está usando, qual que é a linguagem que esse professor está usando nas aulas, de repente o aluno não está entendendo o que ele está falando, né? Aí entra a observação de sala de aula da diretora, e cabe também para você, pedagoga, né? Sentar e vou lá ver por que os alunos, de cima a baixo, todos os alunos estão com problema com esse professor. Às vezes o professor é muito erudito, fala numa linguagem que o aluno não entende, né? Então, esse é o trabalho pedagógico, porque nós estamos aqui pelos alunos, né? O nosso objetivo é o aprendizado dos alunos. Então, essa professora aqui que eu peguei, qual que foi, nem vi. Língua inglesa, ó, mesma coisa. Só deu conteúdo e não tem avaliação lançada no tipo de aula. Aí, quando eu vou lá ver na avaliação... Tem avaliação 2. E sem recuperação. Misericórdia. E não foi falta de orientar. E ainda não foi falta de falar. Não foi falta de escrever. Não foi falta de pedir. E ainda tem aluno... Eu falo pessoalmente, mando por escrito no particular, no WhatsApp. Então, assim, não é uma coisa assim que eu não falo. Mas faça a professora assinar.
Faça ela assinar que você está orientando, porque senão depois vai sair que a pedagoga nem nunca conversei com a Tatiane, nem sabia, né? Então, sempre a gente tem que se respaldar. E veja, hoje inglês é 2 aulas por semana? Duas. Uma aula ela tem que ir no laboratório, né? No Sim. Inglês Paraná. Isso. Então, quer dizer que ela tem uma aula para fazer essas avaliações todas aqui que está faltando? Tem 40 pontos ainda para lançar. Não acredito que tá pronto, só falta lançar. Acredito que ela já tá com tudo pronto, mas falta o lançamento. E eu vou revisar todos os RCO dos Espero que professores sim. para Aham. pedir para eles fazerem essa mudança, né, do tipo de avaliação, do tipo de aula para conteúdo para Uhum. avaliação, ali observando as datas que eles aplicaram. O professor de ciências aí é o Wellington? Isso. Quer ver? Deixa eu. Vou pegar o Wellington aqui de exemplo. Ó, o Wellington, espero que esteja, né, nessa escola, assim, porque na outra que eu observei, o dele estava redondinho. Então, ó, a V1 dia 19, a V2 dia 13 do 3 e a recuperação dia 20 do 3. Conteúdo. Ó, 13 do 3, dia 19 do 2, avaliação, certinho. 13 do 3, avaliação. 20 do 3, avaliação. Então, o Wellington entendeu. Eu trabalhei aí em Palmeira em 2013. O Wellington já era professor. Então, a gente trabalhou junto em algumas escolas. Então, o Wellington já há algum tempo que está na sala de aula, né? Ele já entendeu, já sabe. Não precisa você sentar com o Wellington, porque ele já sabe como é que faz. E acredito que os outros professores também já estão há bastante tempo. E é assim, no dia que eu dei a avaliação, eu marco o tipo de aula avaliação, é simples, não faz sentido eu marcar outra coisa, se o meu trabalho foi esse, né? Então, o RCO dele tá redondinho, para você usar de exemplo. Fez uma avaliação, beleza, lá no campo avaliação, coincide, tá certinho. Ó, ele já fechou tudo, embora não tenha lançado as notas. Vai elogiar antes de ver, né? Não, mas ele é bem comprometido. Eu acredito que ali ele só está faltando o lançamento mesmo. Mas Que já fechou os 100 pontos, já avaliou, só falta lançar, espero que, só né, falta o lançamento. até dia 14 esteja redondinho. Mas no registro tá certinho, né, bate ali o dia da aula com o tipo de aula, com a avaliação. E ali o 00, né? Uhum. Aqui quando ele põe 0, quer dizer que o aluno não fez, né, a avaliação. Não precisou de recuperação. Sim. Então, é um exemplo aí que você pode usar para os outros professores mostrar como que faz, né? Lá no campo conteúdo tem que bater com a avaliação. Bom, é isso, gente. A frequência, deixa eu dar uma olhadinha na frequência. Aqui é o que eu. Deixa eu projetar aqui para vocês. BI aprendizagem. Aqui é no Power BI aprendizagem, no campo mapa, que ele mostra como que está o rendimento dos estudantes. Quando está vermelho, que está abaixo do básico, o amarelinho é básico. Se as notas não forem lançadas ainda, ele ainda vai aparecer assim ou ele vai atualizar e vai ficando verdinho? O BI, ele atualiza de acordo com o RCO, não é com o SERI, sabe? Não precisa você dar a carga no SERI para aparecer aqui no BI. À medida que o professor vai lançando no RCO, ele já aparece aqui. Ele vai ficando, vai mudando ali do aluno, vai mudando a corzinha. Só que ele não atualiza toda hora, né? Ele vai atualizar, acho que só no final do dia, as notas. A frequência é só por semana, né? Mas aqui nas notas daí é por dia. Então, o que está aqui hoje é o que estava já semana passada, né? Eu consigo abrir esse campo para mostrar para os professores? Sim, você tem acesso ao BI, né? Tenho. Com o e-mail @educação da escola e a senha, daí você vem aqui na lateral esquerda, aqui, ó, aprendizagem Paraná.
Daí você vai na parte mapa. No mapa aqui, tá vendo? Você está projetando? O mapa, ele mostra, no mapa ele mostra todos os alunos da escola. Mas se você quiser ver por turma, você vai aqui na turma. Ou vou ver aqui escola. Daí ele vai mostrar quantos alunos do Bom Jesus estão abaixo do básico, quantos estão no básico, no adequado e no avançado, né? Então, de 0 a 6 é abaixo do básico, de 6 a 7 é básico, de 7 a 9 é adequado e acima de 9 é avançado. Então, esse é o total dos 61 alunos do Bom Jesus do Monte, 61 matrículas. Não evoluindo. Mas se eu quero ver daí por disciplina, daí eu vou aqui no mapa, daí ele vai me mostrar por disciplina. Aqui embaixo, na parte inferior, ele mostra aqui, ó, arte já tem no 6º A e no 7º A, 100% das notas. No 8º também. É que aqui essas 3 turmas de cima, acho que é aluno monitor, né? Por isso Não que é a robótica? Ah, robótica, tá. Então, no 6º, 7º, 8º, 100% das notas em arte, em ciências. Educação digital só tem na 8ª série? Só. Tá, então tá como 60%, 60 pontos lançados, 6 pontos lançados. Educação física já lançou tudo. Então, por aqui você vê quantas avaliações o professor já registrou. Como a gente está faltando uma semana para acabar, é normal que esteja 100% avaliado, né? Mas isso você pode abrir a qualquer momento no trimestre. Redação e leitura, matemática aqui, ó. Matemática tem 7 pontos lançados. Língua portuguesa, só 50 pontos lançados. Isso aqui já é ponto de atenção, né? O professor ainda não lançou 50 pontos da nota? Se ele só não lançou no RCO, já é um ponto de atenção, porque não pode deixar para lançar na última hora. Mas se ele nem avaliou, vai dar tempo, né? Redação? Não, ela já avaliou. Deve ser essa da redação. Língua portuguesa aqui, ó, 50 pontos só. No 6º, 7º, no E o 6º ano Não, é do 8º. do 8º? De todos, Ah, ó, de no todos os turmas. 6º, 50 pontos lançado, 7º, 8º e 9º aqui. Ela tem redação com eles também. E o 6º é junto? É junto? É junto a redação, né? É. No 6º Redação no 7º, no 8º é separado, né? É, No no 6º, 6º é 9º é junto. Porque daí tem recomposição da aprendizagem, né? Daí saiu redação. Mas, enfim, por aqui você também pode ir acompanhando o pedagoga. Você pode pegar o relatório de notas lá no RCO, né? Ou, se você quiser olhar, visualizar por aqui, também é a mesma coisa, porque ele atualiza aqui, de acordo com os registros do professor, ele vai atualizar aqui o BI. E daí você vê pelas cores, né? Quem que tá, por exemplo, ciências aqui, ó. Ciências está tudo no vermelhinho. Mas eu acho que não tá batendo, né? Pois o Wellington já tinha fechado lá as notas dele, né? Pois então? Ele já avaliou 100%. Como que tá baixo aqui? Aí tem que ver o que por que tá só 1,8 em ciências. Deixa eu ver lá no RCO. Porque ele ainda não lançou as notas. Lembra que a gente viu que estava em aberto? Sim, ele preencheu o campo, mas ainda falta o lançamento. Ele tá assim, né? Tem Ele tá em branco. atividade amanhã, muito provavelmente ele vai fazer isso aqui do Por amanhã. isso que tá lá as notas baixas lá no RCO, lá no Uhum. BI, porque tá faltando o lançamento aqui dele, né? Ele já fez, mas não aparece. Mas aí lá você já consegue ver, opa, por que tá tudo vermelho? Daí você vai abrir o RCO do professor, você já vai ver que falta só lançar. Uhum. Então, é isso. Vamos dar uma olhadinha no presente na escola, daí a gente encerra. Então, diretora e pedagoga, esse olhar, ele é durante todo o trimestre, né? A gente tá vendo agora, no final, mas você pode, que nem você falou, você fez um cronograma,
com as possíveis datas ali de avaliação e recuperação. Então, se você, semana de prova, você já vai olhando, ó, o professor já fez, já lançou, você já vai acompanhando no trimestre, né? E esse professor que deu problema agora, que vai chegar dia 14 lá e não lançou as notas, não E fez. assim, a gente tem um problema aqui bem crítico com a questão de professores com atestado. Sei. Então, assim, a gente tem que abandonar o trabalho Para ir para a para sala. ir para a sala de aula. Uhum. Então, assim, é um problema bem crítico. Chega a ser assim, às vezes, teve uma situação que a gente teve 3 professores, a gente tinha um professor na escola. Meu Deus. Então, tava eu, a diretora e mais a inspetora, uma em cada turma, para não deixar esses alunos ali sozinhos. Uhum. Tem, pelo menos toda semana tem um professor de atestado. Ou pelo menos uma vez na semana tem um professor de atestado. Então a gente tem esse problema bem sério aqui na escola, e aí eu tenho que abandonar tudo que eu estou fazendo para dar um jeito de um conteúdo, porque a gente sabe assim que doença a gente não planeja ficar doente. Sim. Mas assim, é com muita frequência. Então não é um atestado de vez em quando, é pelo menos toda semana. A diretora sabe, né? A chefe vem sempre falando disso, né, Ivonete, a respeito do plano de recuperação de conteúdo. Então, assim, o professor tem direito a pegar atestado, que nem você falou, ficar doente não escolhe data, tudo bem. Mas isso serve para fins funcionais, né? O atestado está justificando que ele não foi trabalhar porque ele estava doente. Mas e o processo avaliativo? O direito do aluno de 200 dias letivos, né? O direito do aluno ao aprendizado. Então, é uma coisa que a diretora já é de conhecimento, a chefe vem sempre falando que vocês podem sim solicitar que esse professor faça um plano de recuperação de conteúdo. Então, se ele faltou do trimestre, vamos pegar aqui o primeiro trimestre, foram quantos dias letivos? 14 em fevereiro, 22 em março, 17 em abril. Somando aqui vai dar 2, 3, 4, vamos supor que são 60 dias letivos no primeiro tri. Desses 60 dias, o professor faltou 10. Quantas aulas ele deixou de dar nesses dias que ele estava de atestado? Porque tem professor que pega 3 atestados no mês, né? Então, a diretora vai fazer um cálculo. Quantas aulas ele deixou de dar nesses dias que ele estava de atestado? Ele tinha 2 no sexto, 2 no sétimo, tal, nos dias que pegou, você vai somar. E aí você vai apresentar ao professor. Professor, não estou contestando teu atestado, você direito seu. Só que o aluno também tem o direito a aprendizado. Então, agora você vai ter que apresentar um plano de recuperação de estudo desses conteúdos que você deixou de dar. Isso você pode fazer, diretora, né? Está respaldado. O núcleo, a chefe do núcleo vem falando isso já há tempo para os diretores. Como vocês não têm tutoria aí, né? Então talvez ficou faltando nessa parte da tutora chegar e falar para vocês, mas eu estou falando agora, né? O plano de recuperação, você pode sim cobrar isso do professor, porque o professor faltou 60 dias letivo, faltou 10 porque estava de atestado. Isso serve para, você pode até fazer essa fala para ele, serve para fins funcionais, né? Vai justificar, você não vai levar falta, fins funcionais, mas para fins pedagógicos, o aluno não pode ficar prejudicado. Então, como que se vai recuperar esses conteúdos? Então, é uma forma já de amenizar também esses atestados. Às vezes o professor quebrou a unha e pega um atestado, né? Mas às vezes tem professor que realmente está com problema de saúde e precisa fazer um acompanhamento médico, né? Mas a gente tem observado que, infelizmente, esse absenteísmo, que é a falta de professores, ele está recorrente em todas as escolas, né? E o professor está se beneficiando dessa brecha na lei, né? Dos 3 dias de atestado. Então, não é dizer que o professor não tem direito a faltar por atestado médico. Claro que ele tem direito. Mas também tem que pensar no aluno, né? O aluno também tem direito a ir para a escola e ter 5 aulas, né? Então, é um ponto que a diretora pode colocar para os professores, inclusive agora, né, dia 16, no estudo de planejamento, essa questão da reposição de conteúdo.
Sim. E como funcionaria? Eles fariam atividades, trabalho? Alguns deixam atividade, né? Alguns deixam, Alguns mandam atividade pra gente aplicar. Uhum. Aí quando manda, a gente aplica. como é que Ou vai a dizer? Como atividade você vai que cobrar dele também isso, né? Você diz assim, não, mas eu deixei conteúdo para você aplicar. Entendeu? Mas aí que tá, né? Se o professor entregar uma folha com texto para um aluno, é recuperar esse conteúdo? Será que o aluno vai ter esse aprendizado que faltou nessas aulas, né? Então tem que ver isso. Daí fica a critério de vocês, enquanto equipe pedagógica. O professor vai dar um trabalho, vai cobrar um seminário, o aluno vai apresentar. Como que vai repor esse conteúdo? O professor vai gravar uma videoaula e disponibilizar para os alunos assistirem. Daí fica a critério do professor, né? Vou disponibilizar lá no Classroom uma aula do YouTube lá para o aluno assistir. Depois a gente vai discutir em sala, vamos fazer um trabalho em cima. Aí cada professor, diante da sua disciplina, vai estabelecer. Mas essa reposição de conteúdo tem que existir, porque o aluno ele tem direito a 200 dias letivos. E quando o professor falta, se a diretora for somar quantas aulas deixaram de serem dadas, não sei se vocês já tiveram curiosidade, eu fiz isso ano passado, que eu estava na direção auxiliar lá do Osório, de colégio aqui de Ponta Grossa, a gente fez, claro, sem expor nenhum professor, mas a gente somou todos os dias de atestado que os professores apresentaram, e aí a gente contabilizou quantas aulas deixaram de ser dadas nesses dias. Absurdo, assim, mais de 1.000 aulas deixaram de ser dadas no trimestre devido a atestados, né? Então, aí a gente apresentou no Dias de Planejamento. Então, olha, não estamos expondo nenhum professor, né? Não estamos falando, fulano, você faltou tantos dias. A gente colocou no geral. Tantos dias de atestado, tantas aulas deixaram de ser dadas, e isso representa o que para os alunos? Em porcentagem, né? Quantas aulas em porcentagem. Quantas aulas deixaram de ser dadas nesse trimestre? Então, o trimestre tinha lá 60 dias letivos, vamos supor, não fiz a conta bem certinho, mas vocês podem pegar quantos dias letivos nós tivemos no primeiro tri. O total de aulas a serem dadas deveriam ser X, mas devido à falta de professor, tal, nós tivemos esse número de aulas. Então, nossos alunos tiveram prejuízo de X aulas. Isso impacta, sabe? É bem legal de fazer, e não é difícil de fazer essa conta no dia do estudo e planejamento, porque às vezes o professor também não tem noção, né, de que um dia que ele faltou vai impactar tanto no trimestre no número de aulas que os alunos tiveram. Que daí essa conta não está fechando, né? Eu falo assim que o pai, quando matricula o aluno, ele compra um pacote lá de 200 dias. Cada dia que o aluno falta, né, são 5 aulas a menos que ele está perdendo. Então, no final do ano, dependendo das faltas do aluno, do pacote que ele comprou na matrícula, ele não adquiriu tudo, né? E aí, isso é prejuízo para quem? Prejuízo para o estudante. Até quando eu era estudante, acontecia alguma coisa, uma greve ou alguma coisa, não tinha aula. Aí eu dizia assim, eu não vou repor, eu estava aqui, se você não veio, eu não vou vir para a escola, eu estava na escola, o professor não veio, não é problema meu, quem tem que repor o horário é você. Eu era uma aluna bem rebelde na minha época de adolescente. Sim. Mas você não repunha a hora, né? Eu não vou um dia a mais, porque os 200 dias a mais e o conteúdo que você perdeu, né? Exatamente. Para fazer um vestibular. A gente, quando é adolescente, quando é jovem, não pensa na questão do conteúdo. Aí, quando a gente vai para a vida adulta e vê que realmente é prejudicial, que não está conseguindo, que não está aprendendo, será que aquele aluno não atingiu uma média boa? É só porque ele não sabe ou é porque ele não conseguiu adquirir e assimilar aquele conteúdo pela falta daquele professor naquele dia? Isso. E assim, a gente vai para a sala de aula, mas, por exemplo, eu, lá no componente de matemática, eu não sei, eu não posso dar aquela aula porque eu não sei aquela aula. Sim, você vai substituir o professor para o aluno não ficar ocioso, mas o aprendizado não é o mesmo. Então, é isso que os professores, né, tem que ser colocado para eles, né? Ninguém está dizendo que o professor não pode tirar atestado, claro que pode, mas tem que pensar no aluno,
né? O nosso objetivo de vida, de profissional, são os estudantes, né? Se não tiver estudante, não tem função o professor. Então, a gente tem que pensar neles, né? O professor já está com a vida ganha. E esse estudante, será que ele vai ter condições depois de prestar uma prova de um concurso? Será que ele vai ser um bom administrador do sítio, da fazenda, se está faltando esses conteúdos para ele, né? Então, não é só para quem vai fazer vestibular, é para a vida, é direito do aluno. E a gente está negando esse direito quando o professor falta, quando ele deixa de dar esse conteúdo, né? Afinal de contas, o professor foi contratado para trabalhar 200 dias letivos e ter o rendimento ali de tais e tais e tais conteúdos, né? Bom, então, para a gente finalizar, só queria mostrar o BI da presença, né? Coloquei aqui semana 13, que foi a semana passada. Então, 92%, apesar de chuva, então foi muito bom. Vocês veem num percentual bem alto, assim, a média, deixa eu colocar aqui a média geral, 94,35, é excelente, né? Essa média de frequência da escola. Nós fazemos uma busca errada. Não é nem uma busca ativa, é uma busca chativa, porque eu mando mensagem todo dia. Uhum. E vocês aí têm, os alunos vão com o transporte escolar, né? Então... A gente tem alguns alunos que são pontos de atenção, mas eles já estão no SERP também. Uhum. Bom, então, com relação à frequência, graças a Deus, está tudo ok, né? É só essas turmas aqui, não sei se é aluno monitor? Não, é robótica. Ah, você já falou, né, que é robótica. Não temos o monitor, nós temos a robótica à tarde no contraturno e a gente também cobra bastante deles a questão da robótica ali. Tem alguns alunos que a gente cerca eles, não deixa ir para casa e manda mensagem para os pais. A gente vai sair gritando atrás deles porque eles querem ir embora e os pais dizem não deixe porque ele não vai voltar. Não deixe ir porque ele não volta. Então a gente cerca eles. É só essas duas turmas mesmo da tarde. O segundo e a gente tem no sexto ano, é uma turma bem assídua, bem boa, assim, bem participativa. A gente está pensando até em fazer algo assim, como um bônus, né, uma premiação para eles. Até porque na prova ali do CAED eles foram muito bem também, teve uma média muito boa, até acima da rede, acima do município, então a gente ficou bem feliz com eles e decepcionado com o nono ano, né? Porque a gente não esperava assim que o nono ano tivesse tão precário o aprendizado ali na questão da prova. E depois conversando com os professores, alguns falaram, chutei, eu não sabia, fiz de qualquer jeito, nem tentou. E a gente deu aqui o comprometimento do sexto ano, então a gente falou que vai premiar eles, né, de alguma forma, porque assim, para eles verem que o esforço deles é reconhecido. Isso é importante, né? Apesar que a escola consegue manter uma boa frequência, mas sempre estimular que eles continuem assíduos, né? O sexto ano é o futuro aí, né? Vão estar com vocês pelos próximos 4 anos, né? Pelo menos, né? Próximos 3 anos futuros, né? O sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, manter eles, assim, participativos para não se perder, né? Para chegar lá no nono e daí fazer a prova de qualquer jeito, né? Então, sempre estimular eles é importante. Daí, eu não sei se vocês vão conseguir ver meu caderninho aqui, ó, eu faço semanal a frequência de vocês, aí eu vou pintando aqui, o BI meu manual. E daí aqui na semana do dia 22 a 24, que foi aquela semana do feriado, né, de Tiradentes ali, ó, a turma aqui, nono A, ó, a turma com menor frequência, foi o nono A, que baixou para 76%. Então, esse nono A tá precisando de um puxão de orelha mesmo. Como a gente vai fazer, a gente já programou aqui para a gente chamar os pais para ter uma conversa, né, com os pais, porque foi o dia da família na escola, eles boicotaram. Não veio nenhuma das meninas do nono e não veio os pais. Porque será que eles falaram para os pais que não tinha aula? Não, depois do grupo a gente mandou o convite. Foi enviado o convite, até eu mandei o convite para você, né? Sim. A gente fez um convite impresso, né? Para ficar bem formal, para como se fosse um convite mesmo para a família. Eu falei, não tem o pai, não tem a mãe que não pode vir, pede para a avó, pede para um tio, para o irmão mais velho, para ter alguém aqui com vocês. Mandei um recado bem elaborado para os pais, primeiras aulas, né?
E tinham as 2 primeiras aulas, né? As 2 primeiras aulas foram normais, eles não foram dispensados. Não foi falado assim para eles: ó, não tem aula, não venham. Vai ser só dia da família. Não, não foi. Foi especificamente para convidar as famílias para virem para a escola, para estarem juntos com os filhos. E a gente não teve nenhuma resposta. Nenhuma resposta Puxa, dos que pais. triste. Então, assim, aqueles que não puderam vir, a gente sabe que é realmente que os pais não conseguiam vir, mas os filhos estavam. Mas esses não, o 9º ano, assim, é uma turma bem complicada. As meninas, foi um boicote, né? Elas não vierem. A gente entendeu como um boicote E a gente mesmo não. ao dia Que da família. absurdo. Ainda a gente não expôs isso, porque a gente quer chamar, não tivemos tempo ainda de fazer, mas a gente vai chamar os pais aqui para ter uma conversa, assim, uma convocação só do nono, sabe? Uma conversa mesmo Para com mostrar essa questão do aprendizado para eles, porque daí assim a gente tem um problema com uma professora, que daí eles dizem que a professora não explica, é empática, não tem ensina. empatia com eles, mas eles também não têm. A gente assistiu, eu já fiz várias observações na sala deles, e Uhum, assim, eles são apáticos, sabe? entendi. O professor pergunta, alguns, né? Eles, daí eu pergunto, sabe? Morre ali, o professor fala com ele mesmo. Meu Tá Deus. É um diálogo. É um monólogo, não é um diálogo, é um monólogo. É um monólogo, só o professor fala. Se o professor Aham. falar, mandar copiar, eles copiam. Se o professor mandar fazer, eles fazem, mas eles não interagem. Não. Eles estão assim apáticos. E é uma turma com 11 alunos, né? Nossa, daria para fazer um trabalho bem legal. 2 aprovados no exame. Só estão pensando em formatura. Eu falei, eu vou boicotar a formatura deles. A gente briga. Eles já estão achando que estão em dezembro e estamos só em maio ainda. Né? E sabe, só quer saber de formatura. Uhum, De quando é assunto de formatura, chove mães aqui na escola, sabe? entendi. Esse é o problema. Vocês já entregaram os uniformes que chegaram, diretor? Já. Uhum. Mas vocês Ainda entregaram para eles mesmo, não fizeram reunião de pais aí para entregar? não entregou para eles mesmo. Entregamos para eles e foi assinado, né? Foi. Não, é só uma sugestão, né? Porque de repente, para ir pegar o uniforme, o pai vai, né? Porque já que o dia da família, que ia ser uma ação festiva, não compareceram, né? Que triste, né? Não, mas a gente falar que é de formatura, eles vêm. Querem saber de se formar. A gente teve 2 aprovados no exame também, que eram Da do EJA? Isso. Já estão lá no Henrique. Já estão lá na escola no Henrique Stadler. Então, a turma agora está com 9 alunos só? Não, eles já são 11, eles eram 13, entendi. Puxa, que pena, né? Porque é uma turma que está saindo da escola, né? E Deveria... era uma turma boa. Eu não Pois sei onde eles se perderam, sabe? Era uma turma boa. Tanto é que a gente falou, né, o 8º ano, a gente cuidar para eles não ficarem assim o ano que vem. Sim, por isso que eu falei do cestinho ali de vocês, né, dos pequenos, dar esse incentivo e mostrar que a escola é deles, né, para eles continuarem com essa participação que tiveram na prova e tudo mais, né. Mas era isso, meninas, já deu 11 horas, nossa reunião foi bem, acredito que produtiva, né, porque essa questão do RCO ali para vocês, né, não sabe, né? É uma questão assim de às vezes falta de um puxãozinho de orelha na gente também. A gente sabe tudo isso. Às vezes, como eu falei, a escola é pequena. Você acaba deixando passar, né? O professor dá aula no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, né? É o mesmo professor para todas as turmas, né? Então fica mais fácil de você ver, observar o trabalho do professor, porque é a mesma metodologia que ele vai usar no 6º, né? Se o RCO do 6º está em branco, provavelmente do 7º, do 8º, do 9º também vai estar, né? Então são diferentes. É esse olhar, assim, de cuidar mesmo a questão do registro, né? Como eu falei, o RCO é o respaldo. Se eu abro aqui o RCO do professor X e vejo que está uma bagunça, eu entendo que o professor X não tem comprometimento nenhum. E às vezes não é, né? Às vezes é um professor dedicado, mas está deixando a desejar no registro. E mostrem para eles isso, essa questão de que a vida profissional deles está ali. Né? Se alguém da sede abrir e ver que está bagunçado, está depondo contra o professor, né? Viu uma outra pergunta? O material do estudo e planejamento, ninguém mandou nada ainda, né? Então, o ofício já está pronto, mas ainda não foi disparado para os núcleos, sabe? A secretaria acredito que vai mandar essa semana esse ofício, e aí a chefe já vai disparar para vocês ou a Lud, né, no grupo da educação. Eles mandam assim muito em cima da Muito hora, em e às cima. vezes é um conteúdo muito denso, e tem coisas assim que a gente não cabe à nossa instituição por ser menor.
Então, é um conteúdo muito denso e a gente tem um tempo muito pequeno para se preparar. Você vê, aqui, por ser uma escola pequena, tem o professor, daí não sei como é que vai vir, né? Não sei se vai vir pelo SICAP, se o professor, não sei qual que é a orientação, né? Se é o professor que tem maior número de aulas. Geralmente, né? Onde ele tem maior número de aulas. Então, daí assim, aqui, provavelmente à tarde vai ficar eu e a eu, porque pedagoga. a pedagoga. E a pedagoga não vai ficar por causa de 20 horas. Entendi. Esse ofício eu não tenho ainda, diretora, nem o material, não veio, mas eu acredito que essa semana eles têm que disparar, né? Pois afinal de contas é sábado. Assim, né? Eu cogitei a hipótese de eu fazer de manhã aqui, né, com os meus, e daí eu divido o professor com o Henrique Stadler, né? Uhum. Aí, dependendo, eu, à tarde, com o professor que sobrar aqui, eu ir para o Henrique. E fazer lá no Henrique. É uma possibilidade, né? Porque vou ficar com um professor aqui. Daí não tem nem como, né? O Wellington e a Cristiane. E o Luiz. E o Luiz é Eu- geografia. geografia. São 10. 6 professores. E ele é o único que não faz parte do Henrique, só o Ué. professor Wellington. Mas ele aproveitaria, né, o Daí eu não conteúdo. sei quem que vem para cá também, então tudo isso, né? Mas eu, dependendo de quanto dia que for, de repente eu vou à tarde e vou pro Henrique. Eu sou professora lá também, Uhum. né? Ou Você já tem que combina fazer- de que empresta uma sala lá do diretor lá do Henrique e faz lá. Também. Manhã e tarde já fica lá, presta uma sala, porque de Porque o repente. conselho a gente vai fazer lá. Uhum. Porque daí também eu divido o professor, né? Então a gente, nós ficamos numa sala, eles ficam na outra, a hora que tiver aqui, sabe como? Uhum. A gente vai se dividir na hora do conselho, a gente vai fazer lá no Henrique. É uma solução, né? Porque a escola do campo é diferenciada, né? Infelizmente, Uhum. é poucos professores. Uma última coisa que eu queria perguntar, diretora, a respeito do quadro de compreensão da realidade da escola do campo. Vocês, do ano passado, vocês fizeram, né? Esse quadro. Fizemos, aham. E esse Não, ano? fizemos também. A gente fez também. Eu só É. tenho que achar meus arquivos ali, porque tem. A gente E fez assim, em depois do drive. os professores têm conhecimento desse material, dessa realidade. Uhum. Porque assim, o quadro, ele é para ser construído, né, em conjunto e para o professor trabalhar, né? Então, se ele vai dar uma aula lá de matemática, ele vai a partir do que os alunos têm como vivência. Se é o fumo, né, a colheita do fumo, ele vai usar essa realidade deles nas aulas de matemática, nas aulas de língua portuguesa. Então, esse quadro de compreensão tem que estar toda a aula, o professor tem que estar retomando. Então, isso é uma coisa importante também para vocês trabalhar no dia de estudo e planejamento. O professor trabalhar a partir da vivência do aluno, né? Eu não sei se você continua ainda o fumo como principal atividade econômica aí da região, né? Está um pouco diversificado aqui. Tem fumo, tem. Agora surgindo assim, o povo já está indo para a cidade para trabalhar, sabe? Pecuária. Então, Vamos supor que plantamos feijão lá na minha propriedade. Então, o professor trabalhar a partir disso, né? Soja, feijão. Uhum. Tem as mães diaristas, tem a madeira, tem os produtores de fruta, é bem Variado. diverso, não Isso é importante, os professores terem conhecimento, né? Qual que é a realidade da comunidade do Bom Jesus do Mundo para trabalhar nas aulas, porque isso aproxima os alunos, né? e daí, assim, ó, também um outro assunto que até essa semana eu estava vendo para a secretária com a Rose, que a gente tem aluno de bater o nosso transporte. Nós temos aluno do Triunfo. Né? Mas é mais fácil eles virem para cá. Daí estavam cobrando ali, porque né, a questão do lado do negócio da luz lá do transporte. A localização é mais perto para cá. Mas é mais fácil eles virem para cá do que eles irem para o Triunfo, porque para o Triunfo não tem transporte para eles virem. Então é ali divisa de município, sabe? Entendi. Então essa questão do quadro de compreensão é importante porque até para cativar esses alunos, né? Tá meio apático, mas de repente o professor está falando uma realidade que não interessa. Mas quando você traz para a realidade dele, às vezes aproxima, às vezes cria vínculo, né? Então é importante que os professores tomem conhecimento desse quadro, não fique só no drive lá, esquecido, fizemos porque tínhamos que fazer, né? Mas que seja uma rotina na escola trabalhar esse quadro da compreensão. Certo? Dá para a gente fazer e daí só complementar com algum, né? Ver o que modificou até agora, né?
e daí durante as aulas acompanhar, né, se o professor está conseguindo trabalhar essa realidade do aluno, porque a escola é do campo justamente por ter essas especificidades. Então não faz sentido o professor que dá aula na escola do campo ignorar a realidade, né? É uma temática que tem que estar sempre presente nas aulas. Deixa eu só parar a gravação aqui.